Capítulo 4. Karen pulou assim que as balas perfuraram a porta. Pedaços de carne podre voaram do corpo de Armand. O corpo dançava no ritmo de ação macabra. Quem quer que esteja atirando está se aproximando. Os tiros ficaram mais altos e estilhaços de carne e madeira os atingia. Estavam encurralados, ambas as saídas bloqueadas. Rebecca agarrou com força sua bereta na mão, esperando o sinal de David. Ele apontou para o noroeste do complexo, gritando para ser ouvido sobre os tiros. Rebecca, abra a porta. John, Karen, próximo prédio. Steve, nós cobrimos. Vão! Steve e David saltaram para fora e começaram a atirar. John e Karen saíram correndo, desaparecendo instantaneamente na escuridão. Rebecca mirou na porta de trás, seu coração pulando na garganta. As paredes tremiam. Morre! Jesus, por que eles não morrem? Steve gritou atrás dela, fazendo seu sangue gelar com um tom de terror na voz. Zumbis! Sem tirar os olhos da porta, Rebecca gritou o mais alto que pôde. Na cabeça! Mirem na cabeça! Não havia como saber se eles escutaram. Rebecca, vamos! Ainda sob o som de tiros de metralhadora, ela olhou para detrás da porta e viu Steve atirando em algo e David sinalizando para ela se mover. Ela foi na direção da porta, com o corpo ainda pendurado. A cabeça parecia uma abóbora podre, dentes estilhaçados, pegajosos pedaços de pele radiando por trás da cabeça. A mão não estava mais conectada ao braço, e o rádio e a urna estouraram. O corpo estava lá como algum tipo de decoração obscena acenando. Steve atirou de novo e o som de metralhadora cessou. Ele agarrou a sua arma e assim que abriu a boca para dizer algo, a porta de trás estraçalhou. Balas voando através do escuro, numa chama de fogo laranja. David a puxou para a porta e ela correu. O som da 9mm soou atrás dela. Ela correu a toda velocidade, seus sapatos molhados, secando no chão rochoso, procurando o contorno de um grande bloco de concreto e as finas árvores que circundavam a escuridão à frente. Aqui! Ela desviou o seu olhar em direção ao chamado. Viu a silhueta de John no canto de um prédio. Aproximando-se dela, viu a porta aberta. Karen em pé na entrada com sua arma em direção à casa dos barcos. Balas ainda cantavam no escuro. Entre! Karen gritou, saindo do caminho. Rebecca correu sem diminuir até estar dentro. Ela colidiu com uma mesa, batendo dolorosamente sua coxa na quina. Virando, viu Karen atirando e John berrando. Vamos, vamos! Steve passou pela porta respirando. Ele parou antes de atingir Rebecca, uma mão agarrando seu colete. Rebecca foi até a porta de aço assim que David a cruzou, dizendo: Karen, John! Karen recuou para o escuro, a arma ainda erguida. Houve mais 3 disparos de uma bereta e John entrou. Rebecca fechou a porta. O leve clique da tranca foi dificilmente ouvida pelos ouvidos que ainda apitavam. Do lado de fora, os tiros pararam. Não houve vozes entre os agressores, alarme e latidos de cachorros ou gritos de feridos. O silêncio era total, quebrado apenas pela respiração no úmido e quente escuro. Um raio de luz revelou as faces chocadas do time assim que David iluminou seu esconderijo. Uma sala de meio tamanho, cheio de mesas e computadores. Não havia janelas. Você viu aquilo? Steve disse para ninguém. Deus, eles não iam cair. Como você viu aquilo? Ninguém respondeu. E apesar de estarem fora de perigo, Rebecca não sentiu sua adrenalina diminuir. Não sentiu seu coração voltar ao normal. Parece que a Umbrella encontrou uma nova aplicação para o T-Vírus. E gostando ou não, nós teremos que lidar com as consequências, pensou Rebecca. Eles estavam presos em Caliban Cove, e lá as criaturas tinham arma. David respirou fundo.
e exalou pesadamente, iluminando a porta. Eu diria que fomos descobertos. Poderíamos ver no que entramos. Rebecca, acenda as luzes. Ela apertou o botão na parede e a sala se iluminou. Acima, fluorescentes, pulsando para a vida. David avaliou seu time e viu que Steve tinha uma mão no peito. Você está ferido? O colete assegurou. Ele disse parecendo mais sufocado que os outros, sua face mais pálida do que devia. Rebecca olhou para David, que respondeu com um balanço na cabeça. Cheque-o. Mais alguém? Ninguém respondeu, enquanto Rebecca pedia a Steve para tirar o colete. David virou-se e olhou a sala. Havia 6 mesas de metal, cada um com um computador. As paredes de cimento eram planas e não tinha decorações. Tinha outra porta na parede a oeste, que deve se aprofundar mais para o local. Karen, proteja aquela, ele disse. Não parece que estamos encarando um acidente. O que o bilhete dizia? A comida estava drogada e alguma coisa sobre ele matando os outros. É possível que nós não estejamos olhando para uma contaminação de T-vírus? Rebecca terminou de examinar o peito de Steve. O expert em informática estava sentado em uma das mesas na frente dela. Você está bem, nada quebrado. Ela voltou para David. E se isso tivesse acontecido, aquele cara na porta, Lyle Armon, teria sido infectado. Mas os Tri-Squads, se eles são resultado de experimentos com o T-vírus, eles já estariam podres agora. Já se passaram 3 semanas desde que o bilhete foi escrito. Pode ser que um vírus diferente ou alguém esteja cuidando deles. Manutenção de enzimas, talvez algum tipo de refrigeração. E se esse alguém ficou bravo e matou todo mundo para perder tempo? Para que perder tempo? David falou. Aquele corpo, Karen disse. E a criatura ou as criaturas lá fora? Como é que se... É como se eles esperassem alguém vir. Ou... Mas isso não significa para nós irmos muito longe? John terminou. Então, o que vamos fazer agora? Steve perguntou. David não respondeu, incerto sobre o que dizer. Nossas opções são de ir embora ou ir mais para dentro, disse calmamente. Considerando o que aconteceu, eu não sinto-me confortável visitando esse lugar. O que vocês querem fazer? David olhou de face em face, esperando ver raiva ou desprezo, mas ficou surpreso com o sorriso de Karen. Já que você perguntou, eu quero saber o que aconteceu aqui. Karen disse, brilhante e ansiosa. Eu também. Eu ainda quero ver o T-vírus, Rebecca disse. Eu ainda quero destruir mais desses Tris Boys, disse David sorrindo. Caramba, zumbis com M16, noite de esquadrão de mortos-vivos. Eu também quero, Steve disse. Voltar não é muito seguro. Não foi do jeito que eu queria, mas pegar provas sobre a Umbrella era o plano original. Sim, eu quero pegar esses desgraçados. David sorriu. Ele tinha acabado de subestimar a situação. Ele gravemente subestimou sua equipe. O que você quer fazer? Rebecca perguntou de repente. Mesmo. A pergunta o surpreendeu de novo. Não porque ela perguntou, mas sim porque ele não tinha resposta. Ele pensou no Stas, em sua carreira, e tudo o que isso já lhe custou. Estudou o curioso olhar dela e sentiu os outros o olhando e esperando. Eu quero que nós sobrevivamos, ele finalmente disse, verdadeiramente. Eu quero que façamos isso fora daqui. Amém? John resmungou. David lembrou do que disse a Chris para conseguir a aprovação dessa operação. Algo sobre cada um deles fazer o melhor que pudesse para ter sucesso contra a Umbrella.
Aprenda, capitão. John, você e Karen, dê uma olhada nesse lugar. Vejam as portas e estejam de volta em 10 minutos. Steve, ligue um desses computadores e veja se você consegue achar um plano detalhado das áreas. Rebecca, nós veremos as mesas. Nós queremos mapas, dados sobre os Trisquartes, T-vírus ou qualquer coisa pessoal sobre os cientistas que possa dizer quem está por trás de tudo isso. David olhou para eles, percebendo que foi claro. Vamos lá. Eles iriam derrubar a Umbrella. O Dr. Griffith pode não ter percebido a falha na segurança se não fosse pelos MA-7S. Eles pareciam úteis apesar de não ser a sua intenção. Ele passou a maior parte do dia no laboratório. Uma vez ele decidiu soltar o vírus, não restava mais nada a fazer. As horas voaram. Cada olhada no relógio era uma surpresa. Ele seria o primeiro a transformar o mundo. Com aquilo na sua frente, a única tarefa com que se preocupar é levá-lo para o topo do farol. Logo depois do amanhecer, ele dará as instruções finais para os doutores, e assim, orgulhosamente guiar a espécie humana para dentro da luz, para o milagre da paz. Foi o pensamento dos MA-7S finalmente terem amanhecido dentro das cavernas que o despreocupou. Ele já cometeu esse erro com os Leviatãs. Ao assumir o controle do complexo, ele abaixou os portões da enseada, esperando que as criaturas sentissem tão livres quanto ele. Foi no dia seguinte que ele percebeu que a Umbrella poderia descobrir e vir dar uma olhada, colocando um fim em seus planos. Ele continuaria mandando relatórios semanais para maquiar a situação, mas não teria como explicar a fuga das 4 criaturas. Foi sorte que os Leviatãs terem voltado. Os MA-7S eram um problema totalmente diferente. Eles eram imprevisíveis e violentos demais para ficarem do lado de fora. Mas deixá-lo morrer de fome nas jaulas não parecia ser certo. Não foi a escolha deles de existirem como armas de destruição. Ele ficou em frente ao portão externo por um tempo, considerando o problema dos 5 animais se atirarem uns sobre os outros. Havia uma tranca manual perto de lá, e o outro lá no laboratório. Não há modo de soltá-los do farol. E certamente não podem sair até Nicholas ficar em segurança. Ele poderia mandar um dos doutores para isso, mas os MA-7S têm um metabolismo muito mais lento do que os dos seres humanos. Um mês antes da tomada do complexo, o Dr. Shin e dois de seus veterinários cometeram um erro ao tentarem examinar um doente. Foi um modo muito ruim de morrer. Ele sentou em frente ao computador, olhando para o cursor que piscava, indicando sistema em uso, num dos abrigos. Não havia chances de ser um erro, exceto pelos terminais do laboratório. O resto foi desativado semanas atrás. A Umbrella veio. Eles não veio. Eles não vão me parar. A primeira emoção foi raiva, uma fúria que fez perder a razão. Ainda havia 2 outros terminais do laboratório, e ele andou rapidamente para um deles, olhando os doutores sentados e quietos. Ele sentia um ódio por eles, por criar os Trisquartes, os invencíveis guardas que falharam na hora em que mais precisou. Ele sentou, ligou o computador e esperou impacientemente pela silhueta do guarda-chuva girando acabar. O sistema de segurança do complexo ficava no laboratório. De lá, ele é capaz de ver que o intruso está procurando sem alertas de sua presença.
Ele digitou várias senhas, esperou e depois digitou seu número. Após breves pausas, brilhantes linhas verdes de informações encheram a tela. Ele conseguiu. Olhando para as informações, ele pensou: por que alguém da Umbrella estaria procurando pelo laboratório? Está procurando no lugar errado. Os projetistas do sistema não eram idiotas. Não há mapas nesse lugar nos arquivos. E se a Umbrella saberia disso, significa que... O alívio passou por ele, tão puro que ele riu. Não era a Umbrella, e isso mudaria tudo. Mesmo se eles tentassem achar o laboratório, nunca entrariam sem um cartão-chave. E Griffith destruiu todos eles. Exceto o de Almond. Nunca foi encontrado, pensou. Ele gelou, depois balançou a cabeça. Ele havia procurado em todo lugar pelo cartão. Quais as chances de um invasor achá-lo? E quais são as chances deles passarem pelos 3 quartos, hein? E o que Leila fazia nas horas em que você não o achava? Pensou. E se ele mandou alguma mensagem? Você só verificaria as transmissões para a Umbrella, mas ele não contactou mais alguém? O computador começou a mostrar informações. Sobre os testes de sociopsicologia de Almond que ele projetou. Griffith sentiu seu controle diminuir de novo. Eu sou um cientista, não um soldado. Eu não sei nem atirar, lutar. Eu seria inútil em combate, imprevisível, incontrolável. Um sorriso surgiu em seu rosto. Sangue escorria da palma da sua mão, de onde suas unhas perfuraram, mas não sentiu dor. Seu olhar voltou-se para o aberto e silencioso laboratório. Depois para as vazias e estúpidas faces dos doutores, para os cilindros de ar comprimido e para o vírus, o seu milagre. Finalmente, para todos os controles que dão para a jaula dos animais. Nicholas sorriu largamente. O seu sangue pingou no chão. Deixe-os vir. Steve leu em voz alta. Rebecca viu David olhando para o relógio e para as várias portas. Ela não achava que se passou 10 minutos, mas estava perto. John e Karen ainda não tinham voltado. Onde cada um é projetado para medir a aplicação de lógica, assim que um índice de técnicas de projeções forem combinadas com precisão. Deve ser um relatório sobre análise de teste de QI. Deve ter sido escrito por um cientista. Ainda assim, foi o que apareceu quando Steve perguntou por informações sobre a área azul. Alguém esvaziou a sala e fez um bom trabalho. Ela achou livros, grampeadores, canetas, lápis, elásticos e clipes de papel, mas nenhum pedaço de papel escrito. A busca no computador de Steve não estava indo bem. Nenhum mapa e nada de ter vírus. Quem quer que tenha assumido o controle do lugar acabou com tudo que eles poderiam usar. Exceto aquele teste de psicologia que nem sei quem mencionou a palavra azul. Steve apertou uma tecla e brilhou. Aqui vamos nós, a série vermelha. O da vista de uma escala padrão é a mais básica e simples que um consciente de inteligência 80. A série verde, ele parou. Apagou tudo. Rebecca desviou o olhar da mesa quase vazia, a qual vasculhava quando viu David se juntando a Steve. Rebecca, David a chamou. Ela fechou a gaveta e foi até Steve, curvando-se para ler o que estava escrito na tela. O homem que faz não precisa. O homem que o compra não quer. O homem que o usa não sabe. É uma charada, disse David. Algum tipo de resposta, vocês sabem? Antes que algum deles pudesse responder, Karen e John voltaram para a sala, ambos segurando as armas. Karen segurava um papel rasgado na mão. Tudo checado, John disse. 6 salas, nenhuma janela,
Só uma porta externa a norte. Havia porta-arquivos na maioria deles, mas também estavam vazios, exceto por esse papel que achei preso na fenda de uma gaveta. Ela deu o papel a David, que o viu. Seu olhar tornou-se intenso. Isso é tudo o que havia lá? Sim, mas é suficiente, não acha? David começou a ler o papel. Os times continuaram a trabalhar independentemente e têm mostrado um trabalho notável desde a modificação da sinapse auditiva. Na ocasião dos 2, quando mais de um trisquart estava presente, o segundo time, o B, não atacara enquanto o primeiro, o time A, estiver concluído. Quando o alvo parar de se mover ou emitir um som. Se o alvo continuar fornecendo o estímulo e o time A tiver suspendido o ataque, seja por falta de munição ou por algum defeito em uma das unidades, o time B entrará em ação. Se estiverem por perto, patrulhas adicionais vão ser incluídas no ataque e serão ativadas em sucessão. Até agora, nós não temos expandido a habilidade sensorial para atingir o comportamento desejado. O estímulo visual da ocasião 4 e 7 continuaram improdutivas. Apesar disso, nós infectaremos um novo grupo de unidades amanhã e correlacionar os resultados no final de semana. É nossa recomendação que continuemos a desenvolver capacidade auditiva antes da implementação do detector de calor. Aqui é onde está rasgado, disse David, ao parar de ler. Isso explica muito porque o time da porta de trás da casa de barcos não fez nada. O de fora ainda estava atirando. Depois que você e Steve os derrubou, eles entraram no segundo. Rebecca não estava gostando. A Umbrella continuava fazendo experiências em humanos. Em Recon, o T-Vírus levou de 7 a 8 dias para contaminar de vez o hospedeiro, e em um mês já caía aos pedaços. Ela mordeu o lábio, imaginando o que os cientistas de Caliban Cove fizeram com o vírus, e se eles acelerassem o processo de infecção. O sinal da porta norte dizia que estamos no bloco C, John disse. Você achou algum mapa? Steve respondeu. Não, mas dê uma olhada. Eu perguntei por informações sobre a série azul e esse relatório de teste de QI apareceu depois disso. Não conseguimos mais nada. John olhou para a Terra. O homem que não faz, não precisa, compra, não quer usar. Como assim? Karen, que relia o papel rasgado, levantou os olhos para o extremo interesse. Espere, eu conheço isso aí. É um caixão. Steve digitou o caixão. Nada mudou. Tente, falou Rebecca. Assim que Steve digitou e apertou Enter, a charada foi substituída por série azul ativa. Em seguida, estava escrito: Testes 4, bloco A, vírgula, 7, bloco D, vírgula, e 9, bloco B, barra, azul para acesso de dados, bloco E, ponto. Azul para o bloco... A mensagem de Armon, Karen disse rapidamente. É isso. A mensagem recebida falava sobre série azul. Depois dizia entrar em resposta à senha. A resposta é esquife, Karen disse. E os números do teste são a senha, David disse. Tinha mais de 3 coisas na mensagem antes de azul para acessar. Deve ser a resposta dos testes. E as letras e os números ao contrário. Tempo arco-íris. E não conte. David pegou uma caneta e virou o papel do relatório. A informação agora fazia sentido. Ele desenhou 5 caixas, em 2 linhas, igual ao mapa de Trent, nomeando mais ao sul como C. Depois, ele temporariamente nomeou os outros, começando pelo topo à esquerda com A e indo para a direita, e depois para a esquerda, pondo os números do teste perto de cada letra. Suponho que esse seja o lado de cima e que nós precisamos resolver os testes em ordem. Nós iremos nos mover em zigue-zague entre os blocos, David explicou.
E supondo que os Three Squads não tenham problema com isso, John disse suavemente. Rebecca sentiu sua excitação diminuir. Podia ver a mesma expressão em seus colegas. Ela sabia que eles teriam que partir, mas não queria pensar nisso até lá. Agora está. E os Three Squads estão esperando lá fora.